Minhas irmãs, meus irmãos, sintam-se fraternalmente abraçados, podem ficar tranquilos. Eu realmente trouxe uma versão que é de 30 a 45 e trouxe uma versão que é de 15 a 30, né? E essa frase inicial dá para fazer em 1 minuto. Mas eu particularmente, eu agradeço muito a exposição da colega do Hemocentro, porque toda essa campanha que o Viana tem feito, eu, com meus 65 anos de vida, eu não tinha a consciência que hoje eu tenho e adquiri aqui sobre essa questão. Eu sempre soube, claro, dos pedidos de bolsa e encarava isso como uma naturalidade do processo, uma questão matemática. E talvez o meu lado engenheiro nessa hora que estava falando alto, o psicólogo só entendeu as coisas depois. Porque não é uma questão de matemática, é uma questão, muitas vezes, de segundos. Você ter a bolsa e a pessoa precisar naquela hora. Eu não tinha realmente consciência disso. E hoje, no dia 1º, na véspera do dia 2, o meu filho mais velho vai fazer 15 anos. E nós já estávamos combinando que nós vamos comemorar aqui no dia 2. Ele faz dia 1º, não. Nós vamos comemorar dia 2. Dia 3 a gente pode comemorar também. Mas dia 2 nós vamos estar na campanha. E ele hoje, quando nós estávamos lanchando, preparando para vir para cá, ele me deu um grande presente, que ele falou assim, eu já estou aqui porque ano que vem eu vou poder doar sangue. Estou até com medo. Mas eu vou doar sangue. E ele falou de uma forma tão enfática, uma consciência adquirida aqui nessa casa, que eu tenho que agradecer. Então, se for 1 minuto, falamos 1 minuto. Se for meia hora, falamos meia hora. Vamos falar sobre a dimensão espiritual do sofrimento humano. Falando em sangue, falando no hospital, falando em doença, quando minha mãe foi fazer uma cirurgia em Juiz de Fora, eu já morava no Rio, trabalhava no Rio, e a minha mãe me liga e diz, amanhã estou indo fazer uma cirurgia. Eu falei, mas mãe, só me avisa só agora, o que eu foi uma urgência, uma emergência? Ela falou, não, eu não queria te preocupar. Quer dizer, aí que preocupou, né? Ela falou, mas mãe... E aí eu peguei no outro dia um ônibus e vim a Juiz de Fora e fui e perguntei aos meus irmãos, a mãe está onde? Ela está no hospital tal. Qual quarto que ela está? A mãe está na enfermaria. Falei, mas por que ela não foi para quarto? Porque ela não quis. E aí eu fui visitar na enfermaria e perguntei, mãe, por que a senhora não foi para um quarto, mãe? Só podia ir para um quarto. Ela falou, eu não sou diferente de ninguém que está aqui. E aí ela me deu uma grande lição na vida. E eu falei, olha, se eu estou aqui, então eu vou fazer algo aqui. E todos os dias que minha mãe esteve lá, eu visitava os outros leitos da enfermaria, conversando. Eu tenho um hábito, é uma questão da minha vida, quando eu vou ao hospital, ninguém me incomoda, eu fico mais tempo. Meu pai, quando operou, eu andava nos corredores, visitava os quartos. Ou eu sou invisível, ou realmente eles me acham que eu sou médico, eu confundo com o irmão meu que é médico. Mas eu ficava nos leitos. Houve um dia que uma senhora estava chorando muito, baixinho. Uma senhora de idade. E eu me aproximei dela e falei, o que houve? Ela não enxergava, estava com os olhos vendados. Eu comecei a pedir licença, comecei a acariciar seus cabelos. E ela me falou, está doendo muito. Meus olhos estão doendo muito. Já chamei a enfermeira várias vezes, mas elas não podem fazer nada. E aquilo me sensibilizou muito, porque em todos os dias que eu fui lá, eu não vi uma vez uma visita para aquela senhora. E eu não sabia o que fazer. Por mais que pudessem achar que eu sou médico, eu não sou. E me lembrei daquilo que nós temos que lembrar sempre, de Deus. Eu virei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte,
eu vou pedir um médico muito especial para vir aqui. Um grande amigo meu. E ele vai lhe atender. E você vai melhorar. E continuei acariciando, fazendo uma prece. E ela me falou, vai pedir mesmo? Eu falei, vou, é meu amigo. Se eu pedir, eu tenho certeza que ele vem. E terminei fazendo a prece, continuei minha ronda e fui embora. No outro dia, quando eu voltei, ela escutou minha voz e me chamou. Menino, é bom, né? Chama a gente de menino. Falou, oi, como está? Ela falou, estou ótima. Mas me diga uma coisa, qual é o nome desse médico mesmo? Ele veio aqui, conversou comigo. Lembre-se, ela não podia enxergar. Conversou comigo, me acalmou. Mandou colocar um remédio no meu soro. E eu hoje estou absolutamente melhor. A dimensão espiritual do sofrimento humano. O título é tirado de um capítulo deste livro. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que trabalha no campo da tanatologia, atendendo pessoas que estão em cuidados paliativos. Um livro maravilhoso. Existem aspectos no livro que, eu olhando à luz do conhecimento espírita, eu me permito fazer observações, porque a doutora Ana é realmente uma missionária, mas ela não é uma espírita, e nem é para ser na missão dela, não precisa. Ela faz muito mais do que eu, com certeza. Mesmo contrapondo, essa frase é um excelente motivo para se buscar um novo olhar sobre a vida, me chamou a atenção. E este capítulo, ele me traz uma especial atenção, porque ele fala de como nós, em momento de sofrimento, lidamos com a questão da espiritualidade. Então, se vocês lerem o capítulo, eu me permitir, na versão de 15 minutos, trazer algumas conclusões a partir da minha leitura. Sem trazer o que ela diz, mas eu faço o que eu concluo. E ela começa dizendo que a dor, na minha interpretação, e a consciência perante a proximidade da morte, seja da morte, caso minha morte, ou daqueles que eu amo, nos faz dar conta do sentido do espiritual em nossas vidas. E da importância de nos relacionarmos com Deus. Ou seja, a dor nos desperta para uma visão do espiritual. Então a gente já tem que começar a entender uma grande finalidade da dor. Em nossas dificuldades, nós temos que entender o que aquela dor está nos querendo dizer. E não estou falando aqui apenas do aspecto material. Estou falando na visão espiritual. O que esta dor está me falando? E por que aguardamos um momento de dor e sofrimento para aí sim despertarmos para a espiritualidade? Por quê? Por que nós temos que esperar a proximidade do fim de uma encarnação ou do fim da vida para avaliarmos os arrependimentos durante a encarnação? É este que é a questão que eu quero trazer. Não é apenas a questão da espiritualidade na dor, embora este seja o título. Mas é nós transpormos o momento de sofrimento e trazermos essa espiritualidade para que faça sentido em todos os momentos de nossa vida.
É para a oração ter sentido no momento de agradecer, no momento de louvar e no momento de pedir. E não apenas no momento em que pedimos, imploramos, nos desesperamos muitas vezes. Uma outra conclusão que tiramos da leitura do capítulo, que é muito interessante, é que a religiosidade, nem mesmo a espiritualidade, de uma forma geral, nos garante agirmos com serenidade mediante o fenômeno da morte e nem mesmo dos sofrimentos que lhe antecedem. Ou seja, não é a fé que nos garante chegar nos momentos de desafio e enfrentarmos com serenidade. Não é. Nos momentos de fim de vida, é muito comum pessoas que são ateus, mas não aqueles que são chamados ateus convertidos, que tinham uma religiosidade e depois se converte. Aqueles que são chamados os ateus puros no sentido que desde pequeno ele tem essa criação. Não quer dizer que todos sejam assim, não vamos generalizar para nenhum dos lados. Porém, existem muitos ateus que lidam com a morte com muita serenidade. Podemos especular, talvez porque saibam, acreditem que não há nada depois. E como tem certeza de que o termo se aproxima, a melhor forma qual é? De fato, é entender que o fim, aspas, estaria chegando. Mas para nós que temos certezas da vida depois da morte, porque a vida é uma continuidade, nem sempre passamos esses momentos com tranquilidade. Não só por uma expectativa que desejamos continuar, aspas, vivos continuaremos. Mas também, muitas vezes, com medo do acerto de contas após a morte. Então, nós precisamos entender que não é apenas a questão de fé, é a questão do que eu faço da minha espiritualidade. E é muito interessante quando nos permitimos conversar com pessoas que se dizem ateus. Aliás, os ateus convertidos, aqueles que acreditavam e deixam de acreditar, são os que, na maioria das vezes, passam processos de fim de vida em desencarne com maior sofrimento. Porque eles trazem aquela angústia. Há uma frase que diz que um ateu dessa natureza, na verdade, ele reclama de Deus procurando uma outra divindade que lhe atenda. Aí, neste momento, ele é clamado defronte à possibilidade do desencarne, ele pergunta aonde está aquele Deus que ele sempre procurou por trás de um ateísmo que, na verdade, ele não tinha. Então, é muito interessante. Eu tenho um amigo, um colega de profissão, professor no Rio de Janeiro, eu agora não estou mais lá, claro, que é um grande amigo meu até hoje, que hoje eu acredito que ele já não seja mais ateu. Mas nós éramos 3 professores que andávamos muito juntos, 2 espíritas e um ateu, imagina. Imagina. 2 espíritas e um ateu almoçando junto. Um espírita fala para o outro, não é? Você viu a comunicação mediúnica? Ele olhando, vocês são doidos. Não acredito nada disso não. Que isso? Para que isso? E ele é uma pessoa absolutamente, ele é muito assim, objetivo. Chega a ser rude, de tão objetivo. Ele fala com muita clareza. Se você chegar para ele, gostou da minha roupa? Ele, não. Não. Ele não vai dizer que gostou. Ele é simplesmente assim, absolutamente com todo mundo. O aluno chegava, professor, pode entrar? Ele, não. Entendeu? Mas por que não? Porque eu não quero. Acabou, para ele era aquilo. Aí esse meu amigo, quando passou o filme Nosso Lar, ele chegou para a gente e falou assim, eu estou indo com meu filho, nós vamos assistir Nosso Lar.
Eu virei para o meu amigo, o Saulo, está virando espírita, está se convencendo, né? Ele falou, não, nada disso. Ele virou assim, então por que você vai assistir? Ele falou, vai lá que vocês estão certos. Olha a peculiaridade da necessidade do ser humano ter essa ligação maior. Vai lá que vocês estão certos. Mas ele tinha uma característica. Apesar desse jeito rude, ele era uma pessoa extremamente correta. Aonde o valor da relação humana, do respeito ao humano, apesar dessa malcriação dele, mas assim do respeito de não... Ele poderia até ferir alguém, mas não é o que ele achava que está fazendo e nem queria fazer, jamais. E aí eu me pergunto, o que eu mais considero? A intenção ou a ação? O que importa na minha espiritualidade? Veja bem, eu estou tirando a espiritualidade do movimento de dor, estou trazendo para a minha vida em todos os momentos. Então a pergunta é, o que tem valor? A intenção ou a ação? O ritual, com todo respeito a todos os rituais, ou a prática da fraternidade? O agir. Aonde está a dimensão espiritual do sofrimento humano? Eu lhes digo, na caridade. Verdadeiramente na caridade. Mas nós podemos nos perguntar, quer dizer então que fé, espiritualidade requer sofrimento? Eu preciso obrigatoriamente sofrer para trazer isso? Não. Aí nós temos que sair do campo do livro e entrar no campo da doutrina espírita e nos lembrar que a dor é inerente ao nosso estado espiritual momentâneo. Tem a ver com o meu estado evolutivo no momento. Já a fé e a espiritualidade requerem sempre ação. O convite de despertar a espiritualidade no momento da dor é um convite para agirmos confortando-nos uns aos outros. Ontem eu falava sobre esperança numa outra casa espírita e eu apresentei esse slide dizendo, para mim, esta é a definição de esperança. É o amor. Agindo aqui, no caso, num diagnóstico precoce das crianças com câncer. Houve oportunamente um momento da minha vida em que eu estava no Hospital do Câncer por estudos da minha área, que hoje não trabalho mais, que é na área de engenharia nuclear aplicada à saúde. E eu, transitando num corredor, apressado para uma aula, eu deparei com uma criança de uns 10, 11, 12 anos, sentada numa maca com sua mãe, aguardando a quimioterapia, com uma chupeta nos lábios, os olhos vendados. A mãe se afastou, eu parei para observar. A mãe se afasta. E a criança, por um momento, vai chamar a mãe, cai a chupeta dos seus lábios. E ela começa a, angustiadamente, a tatear a máquina em que ela estava procurando a chupeta. E falava, mãe, mãe, cadê minha chupeta? Eu, mesmo que quisesse, não tinha condições. Porque eu absolutamente desfaleci vendo aquela cena. E a mãe retorna, após falar com a enfermeira, acha a chupeta e lhe diz, calma, filha, já está chegando a hora. Eu tenho esperanças que você vai melhorar. Mas por trás disso, existem inúmeras pessoas que estão acolhendo a dor desta família, como de muitas outras. Muitas vezes, doando o cabelo para as crianças com câncer. Uma campanha também maravilhosa. Ou fazendo o que a Fábrica da Alegria faz, as toquinhas para aquecer a cabeça das crianças.
Aliás, fiquei muito feliz quando nessa casa conheci este projeto, até porque hoje doação já não seria o meu forte. Não seria mais. Mas existem outras possibilidades. E por que não falar em espiritualidade, falando e lembrando que a esperança corre em nossas veias. Seja a esperança do sangue, de fato, da matéria, que levanta muitas vezes e dá condições para que as pessoas ganhem tempo em sua recuperação e retomar a sua jornada encarnatória. Como também doarmos do que temos para amenizar o sofrimento. Então, o despertar da espiritualidade, que vem aliado ao sofrimento, muitas vezes bate na porta das nossas vidas nos nossos momentos de dor. Convido, contanto, a todos que reflitamos e antecipemos esse processo de despertar, observando a dor daqueles que nos rodeiam e que precisam de nossa compaixão, de nossa ação, da peruca, do sangue, do abraço, da palavra, ou apenas no dizer, um médico amigo meu vai vir aqui lhe atender. A doutora Ana finaliza esse capítulo trazendo um seguinte pensamento: penso na espiritualidade como um eixo que faz com que eu me movimente na relação comigo mesmo, com a minha vida, na relação com o outro, na relação com a sociedade, com o universo, com a natureza e com Deus. Entendo que a doutora Ana trouxe na poesia de sua vida e de sua experiência aquilo que o mestre já nos havia dito. Resumindo toda a lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Então, o pensamento da doutora Ana, a percepção dela, que durante o tempo que ela trabalhou com isso, em certos locais que tem um nome que faz o atendimento específico para essas pessoas, mais de 600 pessoas em 4 anos, em sua maioria chegando ao desenlace. Ela nos diz toda essa importância de como ela percebe a espiritualidade. Não vamos esperar a dor para despertar em nossos corações a certeza de que podemos ser instrumentos de Deus. Não vamos esquecer. Então, uma mensagem final sem precisar chegar ao fim, porque não terminou. Na verdade, isso é um estudo que, embora já tenha uma versão maior, ainda está em desenvolvimento. Oportunamente, daremos ele completo. Mas ele está incompleto na sua essência. Na mensagem, que precisamos entender da dimensão da espiritualidade nos momentos de dor, e aí, vou dizer, também da espiritualidade, enquanto os amigos espirituais que são incansáveis em nos ajudar nas dificuldades. Incansáveis. Nós não podemos imaginar o quanto os amigos espirituais se desdobram. Não podemos imaginar que essas paredes não representam as verdadeiras paredes dessa casa, que elas vão muito além do que estamos observando. Sempre com o objetivo de socorrer aos sofredores. E se sofredores somos, precisamos entender que, amenizando a dor do outro, amenizamos também a nossa dor. Então, não importa, como diz a doutora, qual é nossa religião, não importa. Somos aqui espíritas, mas em verdade não importa.
Não importa nem se acreditamos ou não em Deus. Se a nossa espiritualidade estiver sobre uma base de amor, é verdade. Vivenciados e não somente conceituados. Não importa o caminho que escolheremos, a vida dará certo sempre. E eu permito transpor o que a doutora diz. Não importa, mesmo se acreditamos em Deus, porque se nos dedicarmos à ação de socorrermos os nossos semelhantes, estaremos atendendo ao que Deus espera de nós. Amar ao próximo como a nós mesmos, que é a maior possibilidade nossa de testemunharmos verdadeiramente o nosso amor a Deus. Gratidão.